Então vamos seguir, Renan, falando justamente dessa que é a principal notícia, que é a repercussão do corte de gastos. Repercussão turbulenta, né, Adriana? Sim. No mercado financeiro, sobretudo, assim, a gente está falando de um cenário bastante esquisito, para dizer o mínimo, com relação ao dólar. Nesse momento, moeda americana valendo R$ 6,02. Mais cedo, chegou a valer R$ 6,11. Isso dólar comercial. Em casas de câmbio, dólar turismo aparece perto de R$ 6,20. Repercussões do mercado depois do anúncio que veio sendo feito pelo governo. Eu digo que veio sendo feito porque houve o anúncio principal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e depois uma série de declarações envolvendo também representantes do Congresso Nacional, enfim, representantes, por exemplo, da Febraban. A gente vai falar daqui a pouco com a Juliana Rosa, que inclusive esteve no encontro hoje aqui na capital paulista, envolvendo nomes importantes da Federação dos Bancos, e essas repercussões, essas falas de representantes do governo vêm reverberando no mercado. O mercado financeiro ainda está repercutindo esses anúncios que envolvem justamente esse pacote de corte de gastos e a mudança fiscal também, né, com a isenção aí, a possibilidade de uma isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Esse é um outro ponto que a gente trouxe aqui ontem, discutimos bastante sobre ele. É claro que é justo que quem ganha até R$5 mil fique isento e quem ganha 50 mil pague um pouco mais. É claro que é justo. O problema é que, como foi anunciado, da maneira como foi anunciado, gerou toda essa expectativa essa repercussão de que o governo ia cortar, então ia fechar a mão por um lado, mas ia abrir a mão do outro, cedendo uma isenção, e aí veio todo esse mau humor que a gente falava ontem. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em São Paulo, e aí falando para o mercado financeiro, sobretudo nesse evento que você disse, Renan, ele tentou demonstrar ali que está tudo bem, que a negociação para aprovar o pacote de corte de gastos no Congresso Nacional está só no comecinho, e também acabou revelando, num trecho da fala dele, Haddad acabou revelando como foi a negociação, a tentativa de convencimento do presidente Lula para conseguir chegar a esse pacote, a esse ajuste fiscal. Vamos ouvir um primeiro trecho do que disse Fernando Haddad. Nós temos que fazer um esforço dentro de casa, convencer os ministros da necessidade disso, da eficiência do gasto público, da contenção da dinâmica, da evolução do gasto público. Nós temos que convencer o Congresso Nacional de que bondades precisam ser compensadas para que o equilíbrio aconteça, tanto do ponto de vista da despesa primária, quanto do ponto de vista do gasto tributário. Ele tem o direito e o dever de chamar a atenção para o que o país precisa. E eu tenho o direito e o dever de ser leal com ele e dizendo, isso dá, isso não dá. E é assim que é a minha relação com ele. E é uma relação muito transparente, muito tranquila, e muito informal. Eu diria que é muito, até mais do que devia ser. Porque eu tenho uma amizade, um respeito, eu desejo o sucesso dele. Eu faço as coisas que eu acredito porque eu desejo o sucesso do presidente Lula. Bom, nessa fala do ministro Haddad, a gente entende bem o que foi esse período de negociação. E ele fala claramente, né, Renan, que tem que fazer um convencimento dos ministros, um convencimento do presidente Lula. Nenhum presidente quer cumprir ali um papel que é de cortar, gerar essa insatisfação do corte que eu falava aqui no comecinho com vocês. Mas, se não cortar, se não equilibrar as contas, se não sair do vermelho, como é que vai ser o nosso futuro? Então, essa é a questão. Cada um quer garantir o seu, mas se a gente não fizer um ajuste, a conta do governo não ficar no azul, a gente não ficar equilibrado, como é que vai ser o futuro? E aí dá pra gente ver bem como o Haddad viveu nos últimos meses, muita pressão, porque, de um lado, o PT não queria anunciar cortes, resistia a muitos desses cortes, segurou muitos deles e, por outro lado, tem um convencimento ao dono da caneta, que é o presidente Lula. E tem um outro aspecto importante, o ministro falou hoje nesse evento, que esse pacote apresentado não é o grande finale, não é o resultado final, pode ser um esboço e pode até ser um esboço eterno, de precisar fazer rearranjos, conversar de novo, repactuar algumas coisas desse ponto. Vamos ouvir o que o ministro disse. Ele disse, inclusive, que não há uma bala de prata, uma questão, uma proposta que resolva de vez o problema aqui no Brasil. Vamos ouvir. Nós não vamos conseguir fazer tudo o que precisa ser feito com uma bala de prata. Então, esse conjunto de medidas, ele não é o grande finale do que nós precisamos fazer. Daqui 3 meses pode ser que eu esteja de novo na planilha discutindo
a evolução da Previdência, a evolução do BPC. Olha, não está funcionando, nós precisamos melhorar isso aqui, os controles. Pode ser que eu tenha que mandar leis para o Congresso. Então nós precisamos de um pouco de cautela na análise, mas um pouco de cautela para verificar, rubrica a rubrica, do que nós estamos falando. E se tiver algum problema de cálculo, nós vamos voltar para a planilha, vamos voltar para o Congresso, vamos voltar para a Presidência da República com a demanda que nós entendemos que é a correta. Bom, é isso. Se não fizer ajustes, a gente não consegue sair desse desequilíbrio, desse endividamento que o país está. Isso é bem importante. Agora, hoje, a gente também teve uma repercussão política importante, que acabou servindo como um calmante aí para o mercado, que estava com uma repercussão muito negativa. E ela veio justamente dos presidentes da Câmara e do Senado. Vou começar com a repercussão com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse que a discussão sobre a reforma do imposto de renda, ou seja, a isenção para quem ganha até 5 mil reais, e a reforma de renda no país, de uma forma geral, não será discutida agora pelo Congresso Nacional. Em nota divulgada hoje, Pacheco disse o seguinte, ele afirmou que, embora seja um desejo, de muitos, de todos, essa isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês, ela só poderá acontecer se o Brasil, de fato, tiver condições fiscais para isso. Para quem está acompanhando pela live, pelas imagens, a nota que o Pacheco divulgou está aí na nossa tela. Ele escreveu o seguinte, em se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política. Nesse sentido, é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. Inclusive, outras podem ser pensadas, pois esse pacote deve ser visto como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal. A questão de isenção do IR, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora, só poderá acontecer se, e somente se, ele frisou, tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. Mas essa é uma discussão para frente, que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza sem aumento de impostos. Eu tenho certeza que, eu não estou olhando o WhatsApp agora, já vou dar uma olhadinha nas mensagens dos ouvintes, eu tenho certeza que todo mundo está escutando, pensa assim, bom, mas vai deixar para depois o IR, a isenção de quem ganha até 5 mil reais. Tem que cortar privilégio, tem que cortar na própria carne, tem que começar a cortar excesso de gastos de parlamentares, de supersalários, tudo isso, de privilégios em aposentadorias, e eu concordo plenamente com quem pensa assim. Mas a gente precisa seguir com esse ajuste fiscal, ele é muito importante. Arthur Lira também falou, presidente da Câmara, disse que prometeu uma celeridade, boa vontade para analisar essas questões relacionadas à equipe econômica do governo Lula. Ele fez alguns posts na rede social X, o antigo Twitter, falando que reafirma o compromisso inabalável da Câmara com o arcabouço fiscal, toda a medida de corte de gastos que se faça necessária para o ajuste de contas públicas vai contar com o esforço, celeridade e boa vontade da Casa, ou seja, da Câmara, que está disposta a contribuir e aprimorar. Inflação e dólar alto são mazelas que atingem da forma mais severa os mais pobres, disse Arthur Lira. Depois ele complementa, qualquer outra iniciativa governamental que implique em renúncia de receita será enfrentada apenas no ano que vem, e após análise cuidadosa e, sobretudo, realista de suas fontes de financiamento. Por fim, nesse pequeno fio que ele fez no Twitter, ele disse... financiamento efetivo e efetivo impacto nas contas públicas. Uma coisa de cada vez. Responsabilidade fiscal é inegociável, finaliza Arthur Lira.